Gente, o episódio começa com finalmente o encontro de Do-Kei e Bushing. Até então eles não tinham se encontrado nem conversado diretamente. Finalmente a série resolveu colocar esse momento pra gente ver. E eles seguem implicando um com o outro. A gente sabia da implicância pelos dois lados, mas de uma forma velada, sem nenhuma interação direta. Eles começam a conversa implicando um com o outro e depois eles emendam um assunto do Yubo e do Zushi, falando o que eles deviam fazer com cada um dos meninos. Nisso, a vovó se mete e fala pra eles que uma hora eles se dão bem, outra hora eles estão brigando e que o problema de tudo é eles ficarem confusos. Provavelmente isso indique que tem algo mal resolvido aí que a gente não sabe o que é ainda. Infelizmente foi só essa interação que eles tiveram no episódio e o comentário que eu tenho pra fazer sobre isso é que são personagens que parecem ter muitas camadas. Eu adoraria ver mais deles, eu espero que até o final da série isso aconteça. Falando do Yubo, ele realmente foi pra tal missão e a galera era realmente do mal. Tinha até alguém apontando uma arma pra ele de longe. Nisso, alguém realmente atira contra ele e o Zushi, ele se coloca na frente da bala e ele acaba ferido. Ele fica hospitalizado por um tempo e o Yubo fica um tempo com ele no hospital. E o chefe, no Sir, que é o Bushing, ele vai até o Yubo e fala pra ele: não se preocupa, vai ficar tudo em ordem agora, tudo vai se resolver porque tudo vai acabar. Querendo dizer que a missão vai acabar, então eles vão poder meio que cortar relações, é que o Yubo não sabe disso ainda. E o Yubo fala, mas o que você quer dizer com isso? E ele fala, pensa um pouco, ou pergunta pro Zushi. Porque sim, gente, é a segunda vez que o Zushi está no lugar onde ele ia ser atacado e ele protege ele. Como ele sabia disso? Por que ele estava lá? Era nisso que o Yubo até então não tinha parado pra pensar. Eles vão pra casa, o Yubo cuida bastante do Zushi e ele toca no assunto. Você estava passando de novo? Por que você estava lá, onde eu estava cumprindo a missão? O Zushi, num primeiro momento, ele desconversa, fala que tá cansado e que quer dormir. Em seguida, ele recebe uma mensagem do chefe do No Sir, que é o Bushing, falando: ou você volta pra cá e termina com ele, e eu deixo ele em paz, ou se você ficar com ele, eu vou investigar os dois. Nesse momento, o Zushi desce a escada, decidido a contar a verdade pro Yubo, e ele começa a falar, a gente tem que conversar. O Yubo, desconfiando que ia vir alguma coisa que ele não ia querer saber, ele fala, não, vamos conversar amanhã, você tá cansado, deixa isso pra lá. E o Zushi insiste, não, vamos conversar. Eu estava numa missão, eu tinha que te espionar, e eu só fiquei perto de você até agora por isso, até eu descobrir que você era inútil pra mim. E falando, tentando ser o mais frio possível, e o Yubo não se conformava. Ele falava, você podia ter continuado mentindo. Você me fez acreditar num amor tão inocente. O que aconteceu? Você não fez aquilo tudo porque você me amava? Então, ele puxou ele, beijou ele, e o Zushi continuava irredutível, com um cara de quem não ligava, se esforçando pra realmente falar que não se importava. O Yubo, nesse momento, ele fica muito abalado, ele reverencia o Zushi, e o Zushi fala pra ele, você não é assim. Ele já saiu do personagem nesse momento, né? E aí o Yubo fala, então como eu sou? Por que você se importa, já que você tá falando assim comigo e já que você me usou? Nisso o Yubo sobe arrasado, e no momento em que ele sobe a escada, o Zushi desmorona, coitado. Ele começa a chorar muito, e os dois ficam muito arrasados. No dia seguinte, o Yubo vai conversar com o Do-Kei e vai se desculpar com ele, falando, eu não sabia que ele tava em uma missão, eu não sabia que ele tava espionando você, e o Do-Kei já interrompe ele falando, relaxa, vocês eram só um efeito colateral, só um teste da agência de inteligência, então não se preocupa com isso. E aí o Yubo fala pra ele, mas você sabia de tudo? Ele fala, sabia sim. Por que você acha que eu te coloquei só pra fazer missões simples, que eram de boa? Porque eu não queria que você se sujasse, porque a partir do momento que você fizesse alguma coisa realmente ilícita, você poderia se prejudicar e isso não teria volta. O problema, gente, é que, sinceramente, o Do-Kei esqueceu de combinar isso com o funcionário dele, né? Porque ele mandou ele pra coisas absolutamente estranhas, difíceis, incluindo essa última missão. Isso eu achei que ficou um pouco perdido aí na série, vamos combinar. Do-Kei, nesse momento, fala pra ele, ó, a família dele é de agentes, é muito tradicional, isso vai ser difícil pra vocês, pode ser que provavelmente eles queiram te obrigar a terminar com ele. E aí o Yubo fala, não, com isso ninguém tem que se preocupar, porque já era mesmo. Ele nem sentia nada por mim, era tudo falso. E aí o Do-Kei rebate ele falando, é complicado julgar as pessoas na raiva. Se ele realmente não se importava com você, por que ele quem tá ferido e não você? E outra coisa, as pessoas mentem, mas os olhos não. Um poço de sabedoria, né? O Do-Kei. Também por isso eu adoraria ver mais dele na série. Aqui tá acabando, inclusive. Então vamos lá, hein, série. Entrega um pouco mais desses personagens pra
pra nós, fazendo um favor. Nisso a série corta pro Zushi batendo na porta do Yubo. Ele fala um monte de coisa sobre estar arrependido, sobre não saber quando ele começou a se apaixonar. E aí ele vai pra abrir a porta estava aberta. Ele vai no quarto, começa a olhar o quarto, olha um quadro de recados que ele tem, de lembretes, e ele começa a falar: era pra você me perdoar, era pra você ficar comigo, você não me quer mais, você não me ama mais, eu só falei aquilo tudo porque eu não queria que você fosse investigado. E ele chorava. Foi muito triste assistir a cena, ele tava muito arrasado. Nesse meio tempo ele viu uma data no quadro de lembretes do Yubo, algum dia lá de maio, e eu não sei aniversário do que ou de quem era, se de repente seria alguma coisa de relacionamento, ou se seria aniversário do Yubo ou do Zushi. Fato é que depois de olhar esse papel ele fica ainda mais mexido, ele continua chorando muito, a campainha toca e ele sai do quarto bruscamente. Quando ele sai do quarto, uns segundos depois, o Yubo sai atrás dele, assim, bem impactado pelo que ele ouviu. Aí a minha pergunta pra vocês é a seguinte: onde raios esse menino tava? Embaixo da cama? Escondido em algum lugar que a gente não sabe o que tem no quarto? Será que tem um closet, alguma coisa assim? Porque as roupas ficam penduradas num tipo de cabideiro e porque o banheiro fica do lado de fora. Eles, inclusive, compartilham o banheiro. Então eu fiquei sem entender nada onde esse menino tinha se enfiado. Mas beleza, fato é que ele ouviu tudo e a série termina assim. Porém, considerando o tanto que ele ficou impactado e considerando a prévia, gente, ainda tem esperança pros nossos meninos. Eles se gostam. É só uma questão deles se entenderem. Vamos torcer para que isso aconteça no próximo episódio. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir. Voltem para mais vídeos. Abraços!